Quando a gente fala em matemática e fórmulas, muita gente se assusta. Mas a fórmula do padeiro, além de ser simples, é básica mesmo, vai lhe ajudar a decifrar qualquer receita. No final desse módulo, você vai aprender a usar a fórmula do padeiro, além de calcular, aumentar ou diminuir a quantidade de ingredientes de qualquer receita. Mas o que é mesmo essa fórmula do padeiro, hein? Os ingredientes de uma receita de pão são muitas vezes indicados em percentagens. Muita gente franze a testa e acha complicado, mas a verdade é que a única matemática que é usada é a nossa velha conhecida regra de 3. A única coisa diferente que você precisa lembrar é que a quantidade total da farinha é a base de todos os cálculos. Todos os ingredientes são calculados em relação ao peso total da farinha. Eu sei, é um pouco diferente do método tradicional, mas os cálculos são feitos da mesma forma. Estou indo rápido demais, então vamos com calma. Que tal um exemplo? Aqui tem uma receita de pão básico em gramas. 500 gramas de farinha, 350 gramas de água, 10 gramas de sal, 100 gramas de levain. Mas como ela seria representada no percentual do padeiro? Seria 100% de farinha, 70% de água, 2% de sal e 20% de levain. Como falei, a farinha é a base dos nossos cálculos, então a farinha é considerada 100%. Vamos calcular a percentagem da água, então? 350 gramas de água, 500 gramas de farinha, que é igual a 0,7. E aí a gente multiplica por 100 e tem 70%. E assim, a gente chega à seguinte fórmula, que na verdade o percentual do ingrediente é a quantidade de gramas do ingrediente dividido pela quantidade total de farinha em gramas multiplicado por 100. E assim a gente vai fazer com todos os ingredientes. Agora, como é que eu vou calcular em gramas? Vamos dizer que a gente quer diminuir essa receita e usar apenas 300 gramas de farinha ao invés de 500 gramas. Essa será a base do seu cálculo. Então, 300 gramas de farinha para a gente vai ser 100%. E assim vai ser 70% de água, vai ser 300 gramas multiplicado por 70%. E aí a gente tem 210 gramas. E se eu usar diferentes tipos de farinha? Muitas vezes a gente usa uma combinação de farinhas para fazer um pão. Nesse caso, você vai considerar a quantidade total de farinhas como 100%. Eu dou um exemplo para simplificar. Vamos lá, 500 gramas de farinha, sendo 400 gramas de farinha de pão branco e 100 gramas de farinha integral. Ou seja, a gente vai somar 400 gramas de farinha branca mais 100 gramas de farinha integral, que vai dar 500 gramas. E isso será o seu 100%. E aí, é só aplicar a regra de 3 com todos os ingredientes da receita. Aí você vai ver que a gente tem 80% de farinha branca e 20% de farinha integral. Eu sei, no momento você deve estar achando complicado, mas eu vou lhe dar uma dica. Leia o material didático da aula, faça os exercícios e você vai ver que é muito simples mesmo. Além disso, esse é um ótimo método que você pode aplicar em qualquer receita. Depois é seguir para o próximo módulo e continuar nossa jornada de aprendizado.